Ô bem, o que está escrito lá em Efésios 5,14? Por isso diz, desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém! Então vamos chamar o pessoal a despertar? Tá na hora de despertar, você não acha? Tá, porque não pode ter gente dormindo essa hora, porque a gente já estudou, daqui a pouco tem alguém dormindo ali do outro lado de casa e daí vai estudar agora. Tem que tentar acompanhar, não pode ficar dormindo essa hora não, tem que acordar mais cedo. Tem que acordar cedo, porque era assim que Jesus fazia, né? Ele acordava bem cedinho para fazer o que Ele mesmo? acordava 4 horas da manhã. Que nem a gente, né? Muito bom, que legal. Eu acredito mesmo que Jesus devia acordar aí perto desse horário. Talvez até um pouco mais cedo, né, para orar. 1 hora. 1 hora, né? Então tá na hora de você também acordar. Seja bem-vindo. Bom dia para você. Vamos dar bom dia. Eu sei que você gosta de dar bom dia para a Escola de Profetas. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Bom dia para você que está em casa também, que Deus te abençoe o seu dia e te acompanhe em cada instante. Amém! Sinta esse bom dia caloroso do bem, né, mãe? E como a gente tem uma rotina, qual é a rotina de agora? Depois que a gente dá o bom dia pro pessoal, recebe eles com todo carinho, o que a gente faz? Vamos orar para iniciar o nosso culto no Senhor. Então vamos orar. Vamos aqui à frente, ó. Senhora? Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por essa manhã, que o Senhor nos acompanhe, cuide de nós, nos abençoe, nos dê ânimo e forças para te adorar e louvar o Senhor, e também cuide das pessoas que estão em casa nos assistindo, quando elas olharem esse vídeo, compartilhem com seus amigos e todos aprendam um pouco mais do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém! E hoje é dia de alegria, sim ou não? Sim. E por que estamos tão alegres e tão felizes? Porque temos visitas aqui. É mesmo, nós temos visita na casa. E quem são as nossas visitas? Luciane, Marcelo e Laís. Ai, que legal! Só gente bonita, né, que nós recebemos essa semana. Agora vão fazer parte da nossa família, não é isso? São nossa família agora. E tem um casal bem legal, né, que eles são missionários também, né? Você foi lá visitar a casa deles? Foi? Você não tá lembrado, né? A irmã Luciane, ela trouxe a casa dela, lembra que você achou super legal? Achou, né? Essa não deu certo. Muito bom, muito bom. Então, que bom que a gente está com esse povo bonito aqui, né? E aí a gente pode louvar mais forte, né, o Senhor, não é isso? Podemos. E qual é o hino que nós vamos louvar ao Senhor? O número do hino que vamos cantar é 226, é Amanhã no Coração. Muito bom, então vamos louvar o Senhor.
Nós estamos felizes. Sim. E quando a gente está feliz, é manhã no nosso coração, não é? Sim, é amanhã no nosso coração. E é porque Jesus está aqui dentro do nosso coração, não é isso? Sim, ele mora aqui. Ele mora aqui dentro do nosso coração. E aí, quando a gente tem Jesus no coração, bem, a gente sempre tem um cântico para louvar o Senhor. Você tem um cântico para louvar o Senhor? Você tem um cântico, não tem? Eu tenho. Amém? Então, cadê sua flauta? Bem, Muito bem. E você vai louvar o Senhor, não é? E qual é o hino que você escolheu para louvar o Senhor? mais perto quero estar. Ai, que especial esse hino. Então, vamos ouvir. Amém. Louvado seja o Senhor, bem, que Deus te abençoe muito. E eu sei que o pessoal lá de casa ficou muito feliz ouvindo esse hino, sabia? Eles gostam de ouvir hinos assim. Eles gostam de ouvir hinos assim. Porque se nós gostamos de louvar ao Senhor, os anjos também gostam de louvar. E tenho certeza que enquanto tocava, eles também acompanhavam lá no céu. Amém, eu também acredito nisso, tenho toda certeza nisso. E que bom que você está usando o seu dom e o seu talento para glorificar o nome de Deus, isso é muito importante. De música. A gente tem que animar as crianças lá de casa também, Sim, né? tem. A comprar uma flauta, treinar, não é difícil, né? É difícil? Não é difícil, não é fácil. É fácil, né? Só botar os dedinhos assim? Eu já tinha tocado aqui outra vez. Ah, tá bom. Então vamos animar as crianças lá, né? A tocarem uma flautinha também. E quem sabe um dia elas não vêm aqui tocar junto com você, né? É, pode ser. Pode ser? Parece legal essa ideia, né? Muito bem. Agora nós vamos para uma outra parte também muito importante. O verso, né? A gente gosta de decorar verso? Gostamos aqui. Aqui na escola a gente tem que decorar muitos textos. É, tem que decorar, tem que ter a palavra de Deus no coração. E essa semana, nós estamos iniciando uma nova semana, né? Esse texto dessa semana é uma bênção. É uma bênção. Colossenses 2, do 6 a 8. É o texto dessa semana. Será que o pessoal de casa vai decorar? O que você acha? Vai, eles vão decorar, porque dessa vez dá para dizer que é 5 vezes menor do que o outro. É mais fácil, né? Menor, né? Então vamos contar e aí nós vamos chamar o pessoal de casa também para falar bem forte aí do outro lado, não é isso? E eles também vão ter que decorar. Isso Eles mesmo. sabem onde eles vêm até falar com a gente aqui na escola. Olha que interessante, uma ideia legal. Então muito bem. No 1 2. e o 3. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé. Assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.
Colossenses 2, do 6 ao 8. Colossenses 2, do 6 ao 8. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, do 6 ao 8. Amém, né? Tá vendo por que a gente tem que estudar a Bíblia? Para a gente não ser enganado segundo a tradição dos homens e nem as filosofias deste mundo. Porque um dia a gente vai estar fugindo e os homens vão tirar a Bíblia de nós. Nós vamos ter que ter os textos gravados na nossa mente. É mesmo, é isso mesmo. Então, já que a gente tem que ter o texto da Bíblia na cabeça, né? A gente tem que estudar a Bíblia. Vamos chamar o pessoal para estudar a Bíblia? Vamos. Eu convido você de casa a sentar no sofá, pegar o seu livro, a sua Bíblia e estudar conosco a história que lemos hoje. E que Deus te abençoe. Amém. Feliz semana. Olá, queridos. Novamente estamos juntos pela graça e misericórdia do Senhor, que nos deu a oportunidade de respirar com vida. E quando Deus nos dá vida, é porque Ele tem um plano para nós no dia. Um plano de restauração, de poder e de fortalecimento para o seu reino. Principalmente porque, naturalmente, Ele tem algo para fazer em nosso coração e em nossa vida que precisa de reforma. Vamos orar pedindo a Deus que Deus nos ensine nesse estudo? Vamos juntos, vamos lá. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o Teu nome por essa história tão fantástica e de tanto ensinamento que o Senhor deixou na Sua palavra. Nos ajude agora, ao passar essa lição, que seja com Teu Santo Espírito de quem dependemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro de 2 Reis, capítulo 20, registra algo que está também em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 em diante. É uma história tremenda de alguém que foi muito bom, rei de Israel, que trabalhou de uma forma muito poderosa diante de Deus. Melhor do que qualquer outro antes dele, depois dele, foi o rei Ezequias. Ele trabalhou retirando toda a paganidade do meio do povo de Deus. Trabalhou com força, com poder, com coragem para fazer a coisa acontecer. E, no entanto, adoeceu de uma doença mortal. Eu quero comentar uma coisa com vocês. Irmãos, em meio ao próspero reinado de Ezequias, que Ezequias foi um grande homem do Senhor, retirou todos os balaíns, fez uma reforma poderosa, trabalhou de forma correta no meio do povo de Deus. Mas adoeceu de uma doença mortal. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem você acha que estava dando condições para que Ezequias, quem tinha permitido essa doença para Ezequias? Quem você acha que havia permitido? Nada acontece na vida de quem serve ao Senhor sem uma razão específica. Eu entendo que o Senhor Deus, em sua misericórdia, havia permitido que Ezequias tivesse essa situação. No entanto, ele pediu ao Senhor mais tempo. Voltou o rosto para a parede e orou a Deus, e a oração foi ouvida. O Senhor concedeu a ele mais 15 anos de vida. O que eu vou contar para você agora, que você acabou de ler no ano bíblico, é muito sério. 15 anos a mais de vida. Mas um desastre tremendo por algumas posições que Ezequias tomou depois de receber essa bênção do Senhor. Veja que interessante. Quando o profeta veio e falou, foi acrescentado 15 anos à sua vida. Ele disse, mas como que eu vou saber se realmente isso vem do Senhor? Assim, deixa eu ler para você, aqui no capítulo 29 do livro Profetas e Reis, onde o Senhor Deus disse, jubiloso o profeta voltou com as palavras de certeza e esperança, ordenando que uma pasta de figos fosse posta sobre a parte enferma. Isaías entregou ao rei a mensagem de misericórdia, proteção e cuidado de Deus. Agora continua. Como Moisés na terra de Midian, como Gideão na presença do mensageiro celestial, como Eliseu momentos antes da ascensão de seu Senhor, Ezequias pediu um sinal de que a mensagem era do céu. Qual sinal, indagou, de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor?
Ele estava pedindo um sinal de que realmente Deus ia abençoá-lo. Agora te assusta. Isto te será por sinal da parte do Senhor. O profeta respondeu, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? É fácil, disse Ezequias, que se aumente a sombra, que o sol vá à frente. Agora, o sol voltar, isso nunca aconteceu. Aí Isaías disse, é isso que vai acontecer. Foi ao Senhor, o Senhor concedeu e voltou 10 graus o sol. Imagine isso. Agora, eu preciso que você veja daqui em diante o que aconteceu. Ezequias havia recebido uma bênção do Senhor, uma tremenda bênção diante de Deus. Ezequias havia recebido vida. Vida é o maior presente que alguém pode receber. No entanto, alguém lá longe, num reino chamado Babilônia, que estava destinado a se tornar o dono do mundo, de quem que eu estou falando? Olha, encha seu coração agora de impressões sobre o que você precisa ouvir. Merodach-Baladã, ele estudava os astros do céu. E então ele viu, o sol retrocedeu e alguém comentou, foi por causa da doença de Ezequias, o rei do povo de Deus. O Senhor Deus lhe ouviu a sua prece, sarou a sua doença e como prova do que fez a ele, retrocedeu o sol 10 graus. Ele falou, isso tem que ser um Deus muito poderoso. E estava pronto para que este homem, Merodach-Baladã, recebesse ao Deus verdadeiro. E ele falou assim, eu vou lá conversar com o rei Ezequias. Eu vou lá conversar com ele, eu quero conhecer sobre esse Deus. Olhe bem, Merodach-Baladã, um rei ímpio, estava saindo de sua terra para conhecer o Deus verdadeiro através do milagre que ele tinha visto acontecer na vida de Ezequias e também o sinal que havia sido pedido. Algo nos planetas. Olha que coisa tremenda e que Deus tinha feito. Lá vai a comitiva, a grande comitiva em direção ao rei de Judá. Agora te assusta. Irmãos queridos, quando chega a comitiva, o coração de Ezequias se enche de orgulho. Você quer ver isso? Por favor, dá uma olhada o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 em diante. Leia junto comigo, eu quero que você leia. Naqueles dias adoeceu Ezequias e estava à morte. Orou ao Senhor, o qual lhe respondeu e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe tinha sido feito, pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Peraí, como foi isso? Deixa a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas, porque eu preciso te explicar o que foi que aconteceu. Quando chegou Merodach-Baladã, lá onde ele estava, Ezequias começou a mostrar tanto ouro que possuía, tanto gado, tantos animais, tantas casas, tantos palácios. Começou a mostrar a grandeza de seu reino e não mostrou o Deus de Israel. Quando eu penso sobre isso, meu coração fica apertado pensando se eu já não fiz isso também. Se por acaso, quando Deus esperava algo de mim, eu fiz uma coisa diferente do que Deus esperava. Quando eu deveria ter exaltado o nome de Deus, exaltei foi o meu nome. Já parou para pensar sobre isso? Se isso já não te aconteceu? Imagine que tristeza, imagine que coisa difícil. E o pior não foi isso. O rei Merodach-Baladã olhou tudo aquilo, foi uma grande, pomposa demonstração e voltou para sua pátria com a seguinte coisa no coração. Não com Deus, mas voltou com a seguinte coisa. Eu vou acabar com todas as riquezas levando para o meu país, vou tirar tudo que tem daqui e vou levar embora. Vou pegar esses bens e colocar no meu país. Você tem ideia da miséria do que aconteceu com eles? Que tristeza, que situação ruim. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico com muita pena. O milagre tinha chamado a atenção para o Deus verdadeiro. Ezequias não deveria ter mostrado todos os bens que possuía. Deveria ter mostrado o sustentador dos bens. Não foi para glorificar a Deus que ele assim procedeu, mas para exaltar-se aos olhos dos príncipes estrangeiros. Olha que situação. Merodach-Baladã saiu levando a ideia de roubar as riquezas
E isso fez com que Isaías viesse conversar com ele. Lá veio Isaías e disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tirarão tudo daqui. E Ezequias caiu envergonhado, com um remorso terrível, se humilhou de forma poderosa diante de Deus e pediu de coração mesmo: Senhor, em nome de Jesus, me ajude, Senhor, me ajude para que esse mal não aconteça. Só que Deus não podia tirar a consequência, mas perdoou o pecado dele e ainda disse: mas a má semente havia sido semeada e no devido tempo iria produzir uma colheita de desolação e ais. Durante os seus anos restantes, o rei de Judá teria muita prosperidade em virtude de seu firme propósito de redimir o passado e levar honra ao nome de Deus a quem servia. Não obstante, sua fé seria severamente provada e ele devia aprender que unicamente pela confiança posta inteiramente em Jeová poderia esperar triunfar sobre os poderes das trevas que estavam tramando sua ruína e total destruição de seu povo. Por que isso aconteceu com Ezequias? Quando a mente e o coração estão cheios de amor a Deus, não será difícil partilhar aquilo que faz da sua parte espiritual. Mas quando não está, quando o orgulho entra, a gente coloca a gente como no patamar, no primeiro plano, no primeiro nível, e não a Deus. E aí é a oportunidade de Satanás. Não foi muito tempo depois de Ezequias que realmente o povo da Babilônia veio e tomou todo o povo de Israel, sitiou Jerusalém e levou embora o povo de Deus. Que situação! Isso é uma lição para todos nós. Ouça o que o Senhor Deus diz. A história da falta de Ezequias em se provar fiel à sua missão ao tempo da visita dos embaixadores está pejada de importantes lições para todos. Necessitamos, muito mais do que o fazemos, falar dos preciosos capítulos em nossa experiência sobre a misericórdia e a amorável bondade de Deus, as incomparáveis profundezas do amor do Salvador. Grandes pensamentos, nobres aspirações, clara percepção da verdade, propósitos altruístas, anelos de piedade e santidade encontrarão expressão em palavras que revelem a qualidade dos tesouros do coração. Aqueles com quem nos associamos dia a dia necessitam de nosso auxílio, de nossa orientação. Eles podem encontrar-se em tal condição de mente que uma palavra dita a tempo será um prego encravado no lugar certo. Gente, só a senhora White, imbuída por Deus, para falar um negócio tão bonito. Agora continua. Amanhã, algumas dessas almas poderão estar onde nunca mais as alcançaremos outra vez. Qual é a nossa influência sobre esses companheiros de jornada? O que falamos pode mudar completamente uma vida. A nossa atitude, às vezes uma vez, pode estragar para sempre a história da pessoa. Foi o que aconteceu. Merodach Baladan estava vindo, ansioso para conhecer Deus, e saiu dali dizendo: vou levar tudo que esse homem me mostrou. Ezequias podia ter mostrado quem era o Deus que lhe tinha dado as riquezas, não as riquezas que possuía. Cada dia de nossa vida está carregado de responsabilidades que nós temos que enfrentar. Cada dia nossas palavras e atos estão fazendo impressão sobre aqueles com quem nos associamos. Cuida com o que você vai falar hoje, cuida com as suas atitudes, cuida. As pessoas receberão como um presente ou como uma maldição. Quão grande é a necessidade que temos de pôr em guarda em nossos lábios e vigiar cuidadosamente nossos passos. Um gesto desavisado, um passo imprudente, poderão surgir ondas de alguma forte tentação que pode levar uma alma para o sorvedouro. Não podemos arrancar os pensamentos que houverem sido plantados nas mentes humanas. Como assim? Não poderemos arrancar os pensamentos que foram plantados numa mente humana através da nossa boca, através de nossa atitude. Se forem maus, poderemos ter posto em movimento uma sequência de circunstâncias, uma avalanche de males que não seremos capazes de deter. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias não conseguiu retroceder o que ele fez. Agora a última parte. Por outro lado, se por nosso exemplo ajudamos a outros no desenvolvimento de bons princípios, damos-lhe capacidade para fazer o bem. Por seu turno, eles exercem a mesma benéfica influência sobre outros. Olha que lindo! Assim, centenas de milhares são ajudados pela nossa influência e por nós despercebida. Agora, a principal frase.
o verdadeiro seguidor de Cristo, fortalece os bons propósitos de todos aqueles com quem entra em contato. Diante de um mundo incrédulo e amante do pecado, ele revela o poder da graça de Deus, a perfeição de seu caráter, do caráter de Deus. Que Deus nos ajude a não cometer as mesmas misérias que Ezequias cometeu. Que façamos a primeira parte de sua vida, não a última. Que o Senhor possa retroceder o céu em nosso favor, retroceder o sol a favor do seu povo. E Deus é capaz de fazer isso. Que o céu se envolva com você e comigo de forma poderosa diante do Deus do universo. É a nossa vontade e eu sei que é a vontade de Deus. Eu vou ajoelhar e orar agora com você. Vamos lá? Vamos agradecer ao Senhor pela chance que nos dá de estarmos envolvidos em algo que pode mudar a vida dos outros? Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, quantas vezes já fizemos isso? Semeamos misérias com palavras, animamos atitudes erradas nas pessoas, levantamos de dentro das pessoas os piores sentimentos com as nossas falas, com o nosso olhar, com a nossa maneira de agir. Foi o que Ezequias fez, Senhor. Um homem chegou na frente dele com o desejo de se converter e saiu envolvido em miséria, e realmente a miséria aconteceu. Então, em nome de Jesus, não nos deixe cometer os mesmos erros. Estamos diante da Tua face, implorando a Tua bênção. Em nome de Jesus, para esse dia. Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e te fortaleça na graça e na misericórdia de Jesus. E até amanhã.